O Silêncio dos Inocentes. Caso real mais perturbador que o filme. O que você está prestes a descobrir não é ficção. É um caso real tão perturbador que redefine os limites da crueldade humana. Enquanto O Silêncio dos Inocentes chocou o mundo com sua narrativa fictícia, esta história supera qualquer roteiro de horror. Aqui não há atores, apenas vítimas reais, um assassino real e um crime que deixou até os investigadores mais experientes em estado de choque. A mídia evitou divulgar todos os detalhes, talvez por medo de causar pânico ou por não conseguir explicar tamanha maldade. Mas hoje, você terá acesso aos fatos brutais, desde o primeiro indício até o desfecho que ainda assombra quem ousou investigar. Prepare-se para uma jornada sombria, onde cada revelação é mais aterrorizante que a anterior. Por anos, esse caso foi abafado, arquivado como mais um mistério sem solução, mas documentos vazados, depoimentos ocultos e uma investigação obstinada trouxeram à tona a verdade. E ela é pior do que qualquer coisa que você já ouviu. Se você acha que conhece o verdadeiro horror, espere até descobrir o que aconteceu naquela noite fatídica. Este não é apenas um relato sobre um crime, é um mergulho na mente de um psicopata, nas falhas do sistema e no sofrimento de quem teve a vida destruída por pura maldade. Se você continuar, não conseguirá apagar essas imagens da sua mente. Mas uma vez que começar, não haverá volta. O pesadelo que ninguém poderia imaginar. Tudo começou em uma pequena cidade, onde todos se conheciam e a violência era algo distante, até que um dia o silêncio foi quebrado por gritos que ecoaram na escuridão. As primeiras vítimas foram encontradas em condições tão macabras que até os policiais mais experientes hesitaram em entrar no local. A cena do crime não parecia real, era como algo saído de um pesadelo. Os detalhes eram tão sádicos que foram censurados nos relatórios oficiais. Testemunhas descreveram sinais de tortura, um nível de crueldade que desafiava a compreensão humana. As vítimas não foram apenas mortas, foram submetidas a um horror inimaginável, como se o assassino quisesse deixar uma mensagem. Mas qual? Ninguém sabia. A comunidade entrou em pânico. Pais trancavam seus filhos em casa, vizinhos desconfiavam uns dos outros e a polícia estava perdida. Nenhum criminoso comum faria algo assim. Este era o trabalho de alguém que não só matava, mas se divertia com o sofrimento alheio. A pergunta que todos faziam era: quem seria capaz de tamanha barbaridade? Enquanto os dias passavam, mais corpos apareciam, sempre com a mesma assinatura de violência extrema. A imprensa tentou abafar o caso, mas os boatos se espalharam como fogo. Logo, a história ganhou proporções nacionais e especialistas em crimes hediondos foram chamados. Eles nunca tinham visto nada igual. O que começou como um crime local tornou-se um dos casos mais chocantes da história criminal moderna. E o pior ainda estava por vir, porque o assassino não tinha pressa de parar. Ele estava sempre um passo à frente, deixando pistas como um jogo perverso, como se quisesse ser descoberto, mas ao mesmo tempo zombasse da justiça. A mente doentia, por trás do massacre. Quando finalmente capturado, o assassino não parecia um monstro, era um homem comum, com um emprego comum, que vivia entre os mesmos moradores que aterrorizava. Ninguém suspeitava dele, até que as provas foram incontestáveis. Seu perfil psicológico revelou uma mente calculista, capaz de planejar cada detalhe sem remorso. Psicólogos forenses o descreveram como um psicopata de alto funcionamento, charmoso quando necessário, mas completamente vazio por dentro. Ele não sentia empatia, apenas uma obsessão mórbida por controle e dor alheia. Seus diários, mais tarde descobertos, mostravam que ele via suas vítimas como objetos, meros instrumentos em seu jogo doentio. Os vizinhos lembravam de pequenos sinais, comportamentos estranhos, olhares fixos, uma frieza inexplicável. Mas ninguém imaginava o que se escondia por trás daquela fachada normal. Ele frequentava as mesmas lojas, cumprimentava as mesmas pessoas, enquanto secretamente planejava seu próximo ato de horror. O mais perturbador, ele não agia por raiva ou vingança. Matava por prazer, pela sensação de poder. Em interrogatórios confessou detalhes com um sorriso, como se revivesse cada momento com satisfação.
Os investigadores ficaram chocados com sua falta de arrependimento. Ele não era apenas um criminoso, era um predador em sua forma mais pura. Seu julgamento foi um espetáculo de horror. Sobreviventes e familiares das vítimas o encararam, esperando ver algum traço de humanidade. Mas não havia nada lá. Apenas os olhos vazios de quem sabia que, mesmo atrás das grades, ainda tinha conseguido o que queria: deixar um legado de terror. Os erros que deixaram um assassino solto. A polícia tinha pistas desde o início, mas nenhuma foi levada a sério. O primeiro relatório mencionava um homem estranho perambulando perto das cenas dos crimes, mas como ele parecia normal, foi ignorado. Dias depois, uma testemunha afirmou ter ouvido gargalhadas vindas de um carro estacionado na noite do assassinato, mas sem provas concretas, o depoimento foi arquivado. Enquanto isso, o assassino continuava agindo, sempre um passo à frente. Os investigadores estavam sobrecarregados, seguindo pistas falsas e suspeitos errados. Enquanto perdiam tempo com becos sem saída, o verdadeiro culpado limpava meticulosamente as cenas, deixando apenas fragmentos de DNA que a tecnologia da época não conseguia rastrear. Ele sabia como o sistema funcionava e como burlá-lo. O maior erro veio quando um detetive experiente sugeriu conectar os crimes a um único autor. Seus superiores rejeitaram a teoria, alegando que não havia padrão. Anos depois, descobriu-se que todas as vítimas tinham sido abordadas da mesma maneira, com o assassino usando uma desculpa inocente para ganhar sua confiança. Se alguém tivesse ouvido aquela ideia antes, dezenas de vidas poderiam ter sido salvas. Quando a imprensa começou a pressionar, a polícia finalmente formou uma força-tarefa. Mas era tarde demais. O assassino já havia mudado seu modus operandi, tornando-se ainda mais imprevisível. Ele deixava cartas anônimas para os jornais, cheias de mensagens cifradas e sarcasmo, como um jogo macabro de gato e rato. No final, ele não foi pego por inteligência policial. Foi um erro banal que o entregou. Uma vizinha desconfiou de seu comportamento e chamou a polícia após notar manchas escuras em seu porta-malas. Quando revistaram sua casa, encontraram troféus das vítimas cuidadosamente organizados. A pergunta que permaneceu foi: quantas mortes poderiam ter sido evitadas se alguém tivesse agido antes? A verdade que chocou o mundo. O julgamento foi um circo midiático, com o assassino usando o palco para seu espetáculo pessoal. Ele sorria para as câmeras, acenava para as famílias das vítimas e, em um momento surreal, até deu entrevistas dentro da prisão. Psiquiatras o declararam sano para ser julgado, mas todos sabiam que aquela era apenas outra máscara. Ele queria ser lembrado como um gênio do mal, não como um louco. O mais perturbador veio quando os diários pessoais do criminoso foram divulgados. Eles detalhavam não apenas os crimes, mas também sua filosofia distorcida. Ele acreditava que algumas pessoas mereciam sofrer e que ele era apenas o instrumento de um destino cruel. As anotações eram tão gráficas que partes do material foram censuradas até para os investigadores mais experientes. A sentença deveria trazer alívio, mas para muitos foi apenas um lembrete de que a justiça nunca seria completa. Ele foi condenado a múltiplas prisões perpétuas, mas as famílias das vítimas sabiam que nenhuma punição iria devolver seus entes queridos. Pior, ele se tornou uma espécie de lenda macabra, com fãs mandando cartas e pedindo autógrafos de dentro da prisão. Anos depois, um repórter investigativo descobriu que o assassino pode ter tido um cúmplice nunca capturado. Novas evidências sugeriam que alguém mais estava envolvido nos primeiros crimes, mas os arquivos haviam sido perdidos em um incêndio suspeito. A pergunta permanece: quantos segredos ainda estão enterrados nesse caso? O único consolo veio das últimas palavras de uma das sobreviventes. Ele pensou que iria nos quebrar, mas não conseguiu. Nós nos recusamos a viver com medo. Mesmo assim, o trauma nunca desapareceu. Até hoje, os moradores da cidade trancam suas portas com um cuidado extra, sempre olhando por cima do ombro, porque eles sabem que o mal pode parecer normal, até que seja tarde demais. O que isso revela sobre a natureza humana? Esse caso vai além de um simples crime. Ele expõe o lado mais sombrio da psicologia humana. O assassino não era um louco isolado. Ele era funcional, inteligente e completamente consciente de suas ações. Isso levanta uma questão aterrorizante.
Quantos outros como ele estão por aí, vivendo vidas duplas enquanto escondem monstros internos? As vítimas não foram escolhidas aleatoriamente, elas representavam algo para o criminoso. Talvez inocência, talvez felicidade, coisas que ele não suportava ver nos outros. Sua motivação não era ganho material, mas pura destruição. E isso é o que torna esse caso tão assustador. Não há lógica que possa proteger você de alguém que mata apenas por prazer. O sistema falhou em todos os níveis. Desde a polícia, que ignorou sinais óbvios, até os vizinhos que preferiram não se intrometer. Esse caso é um alerta sinistro sobre o preço da complacência. Quantos criminosos estão livres hoje porque ninguém quis acreditar no pior? Mas há uma lição ainda mais profunda aqui. O mal raramente parece maligno à primeira vista. Ele se mistura, se adapta e usa a normalidade como disfarce. Esse assassino frequentava igrejas, ajudava velhinhas a carregar compras e ao mesmo tempo planejava atrocidades. O verdadeiro perigo não está no que é obviamente monstruoso, está no que parece comum. No final, esse caso permanece como um lembrete de que a maldade existe e que ela pode estar mais perto do que imaginamos. Mas também mostra a resiliência das vítimas, a coragem de quem lutou por justiça e a importância de nunca ignorar os sinais. A questão é, você estaria disposto a enxergar o monstro antes que ele mostre suas garras? Se você chegou até aqui, sabe que essa história não é só sobre um crime, é sobre o que acontece quando o pior da humanidade é liberado? Será que estamos realmente seguros? Comente o que mais te chocou e se você quer mais casos reais que vão te deixar sem dormir, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. A verdade está lá fora e ela é mais assustadora do que você imagina.